Sabem, no mar, um simples erro de digitação, uma vírgula fora do lugar, pode custar vidas. É sério. Hoje a gente vai mergulhar fundo na engenharia por trás dos textos navais. Vamos descobrir por que, em alto mar, a caneta é uma ferramenta tão poderosa quanto o próprio leme de um navio. Então, vamos embarcar nessa análise. Essa citação aqui é a nossa bússola para hoje. Preste atenção na frase final. A comunicação é o primeiro vetor da segurança. O que isso quer dizer na prática? Que antes de qualquer manobra, antes de qualquer tecnologia de ponta, é a clareza da palavra escrita que garante que tudo corra bem. Cada palavra tem um peso imenso. Vamos entender o porquê? Então, fica a pergunta, né? Por que essa rigidez toda com as palavras? Justamente no mar. Simples, porque lá, ambiguidade não é uma questão de estilo literário, é uma questão de sobrevivência. A resposta para isso não está só na gramática, mas na engenharia do texto. E é exatamente isso que a gente vai desmontar aqui. E para a gente navegar por esse tema, traçamos uma rota bem clara. Primeiro, vamos entender o perigo da confusão textual. Depois, eu vou apresentar a nossa ferramenta principal, uma analogia do navio e do motor. Com ela em mãos, a gente vai inspecionar uma esquadra de documentos reais. Em seguida, vamos ver como turbinar nosso motor com a precisão da linguagem e, por fim, fechar um pacto de expectativa, que é o que garante que toda a mensagem chegue ao seu destino intacta. Ok, vamos ao nosso primeiro ponto. O problema tático central na comunicação naval é uma confusão muito, mas muito comum entre a forma de um texto e a sua verdadeira função. Olha, aqui em terra firme, no nosso dia a dia, confundir o gênero de um texto com o tipo dele é inofensivo. Ninguém vai se machucar se você confundir um poema com uma lista de compras, certo? Mas no mar, a história é outra. Se um relatório de avaria, que tem a missão de informar um problema, for escrito só como uma historinha do que aconteceu, informações cruciais para o conserto podem ficar de fora. E isso sim é um risco real. Por isso que separar a missão da estrutura é absolutamente fundamental. E para dominar essa separação, existe uma chave mestra, uma analogia que transforma algo abstrato como um texto em algo que a gente consegue quase tocar. Vamos pensar em cada documento como se fosse um navio, com seu casco e seu motor. E aqui está o pulo do gato dessa analogia. Pensa assim, o gênero textual é o navio. É a parte de fora, a embalagem, o formato que a gente escolhe para cumprir uma missão, tipo um relatório, um ofício, um diário de bordo. Agora, o tipo textual, esse é o motor. É a estrutura interna, a força que impulsiona o texto, como a narração, a descrição. O motor é o que faz o navio se mover. Essa matriz de diagnóstico aqui deixa a diferença preto no branco. Os gêneros, os navios são infinitos. Eles se adaptam, evoluem com a tecnologia. Um ofício de papel, por exemplo, hoje pode ser um e-mail. Já os tipos, os motores, são o esqueleto do texto. Eles são limitados, são 5 matrizes fundamentais e são imutáveis. Uma narração é uma narração, não importa se é num papiro ou numa tela de computador. E o mais fascinante é isso. Apesar da infinidade de navios que existem, só temos 5 motores básicos. A narração conta o filme dos acontecimentos. A descrição é como se fosse a fotografia da cena. A dissertação é o laudo técnico do engenheiro. A argumentação é a defesa do advogado, tentando convencer. E a injunção? Bom, a injunção é o coração da vida militar. É a ordem direta do comandante. Faça isso. Cada motor com uma função única e insubstituível. Certo. Agora que a gente entendeu a teoria, conceito do navio e do motor, vamos ver essa esquadra em ação. Vamos pegar essa ideia e aplicar na análise de 3 documentos navais fundamentais. Nosso primeiro navio é o diário de bordo. A missão dele é bem simples, mas vital. Ele é a caixa preta da embarcação. Ele guarda a verdade absoluta, o registro incontestável de tudo o que acontece. O foco dele é 100% cronológico, blindado contra qualquer ambiguidade, emoção ou opinião. E qual motor que impulsiona esse navio tão específico? Apenas um. O motor narrativo, na sua forma mais pura. Olha o exemplo. 10h30, avistada mancha de óleo. 10h45, arriado ESV. O tempo avança de forma linear e os verbos de ação são a espinha dorsal de tudo. É uma sequência de fatos, ponto final. Agora, vamos para um navio bem mais complexo, o relatório naval. Diferente do diário de bordo, a missão do relatório não é só registrar o que aconteceu. Ele é uma embarcação híbrida, projetada para uma coisa fundamental: apoiar a tomada de decisão do comando.
E para cumprir essa missão mais complexa, o relatório precisa de uma fusão tática de 3 motores trabalhando em harmonia. Primeiro, o motor descritivo congela o tempo para mapear o cenário. Depois, o motor narrativo dá o play de novo e registra a sequência das ações. E por fim, entra o motor dissertativo com o conhecimento técnico, com a análise do especialista. E assim como os navios de verdade, os gêneros textuais também evoluem. O ofício impresso, aquele documento formal com um ritmo mais solene, deu lugar à agilidade do e-mail. A tecnologia, ou seja, o casco do navio, mudou para garantir mais velocidade. Mas a missão de informar oficialmente o comando, essa permanece exatamente a mesma. E aqui nós temos o mapa da nossa esquadra. Esse slide é o coração da nossa análise de hoje. Olha só, como cada navio tem uma missão clara e um motor perfeitamente ajustado para ela. O diário de bordo, guardião da história, usa só a narração. O relatório naval, que precisa de profundidade, combina descrição, narração e dissertação. E o e-mail, nosso mensageiro veloz, foca na objetividade. Entender essa tabela é entender a lógica de toda a comunicação naval. Bom, já entendemos os navios e os motores. Agora, como é que a gente otimiza o desempenho desses motores? A resposta está na precisão da linguagem. A redação operativa exige concisão extrema e, principalmente, padronização. A diferença é gritante, não é? A linguagem civil é mais lenta e pode ser ambígua. Direita em relação a quê? A de quem olha? Já a linguagem naval é técnica, objetiva, sem espaço para dúvida. NPA é navio patrulha, BE é boreste, ESV é embarcação de salvamento. Essa otimização do motor da linguagem é o que garante a segurança em cada manobra. E, finalmente, chegamos ao conceito que amarra tudo isso. Não basta só escolher o navio certo e o motor certo. É preciso cumprir o que a gente chama de pacto da expectativa. E, no fim, tudo se resume a isso. O pacto da expectativa. Isso não é teoria, é a prática da confiança. Quando um comandante recebe um relatório, ele espera uma análise, não uma crônica. Quando ele lê um diário de bordo, ele espera fatos, não opiniões. Dominar a diferença entre o navio e o motor é honrar esse pacto. É garantir que a mensagem que saiu de um lado seja exatamente a mensagem que o comando precisa receber do outro, sem ruído, sem surpresa. E para fechar, essa frase resume a importância de tudo que a gente viu. Dominar a engenharia do texto no mar não é sobre ser bom em português. É sobre garantir a sobrevivência, a precisão das operações e o sucesso de um resgate. É uma competência de vida ou morte. Fim da transmissão.